Mesmo após tantos avanços e décadas de estudos sobre o campo e os animais que vivem nele, a verdade é que a natureza continua surpreendendo a todos nós. Não importa o quanto a ciência avance, de vez em quando surge um caso que desafia tudo o que conhecemos. Você, por exemplo, já ouviu falar de uma criatura inusitada chamada zebralo? É isso mesmo. Um animal que surge do cruzamento entre um cavalo e uma zebra. Parece coisa de filme ou desenho animado, mas não é invenção. Esse animal híbrido existe de verdade. Agora, se essa mistura já soa absurda, imagine só a possibilidade de cruzar um cavalo com uma vaca. Isso mesmo, um equino com um bovino. Seria isso uma realidade ou apenas lenda do interior? Saiba que muitos fazendeiros juram que isso aconteceu, mostrando até imagens, você vai ver. Mas antes de continuarmos, aproveita e já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para mais vídeos do meio rural como esse. Se fosse possível combinar livremente diferentes espécies de animais, certamente teríamos algumas criaturas bem curiosas, engraçadas e até bizarras. Mas o que nem todo mundo sabe é que muitos desses cruzamentos já acontecem. Alguns naturalmente, outros com intervenção humana, e recebem o nome de híbridos. Os animais híbridos não são nenhuma novidade dos tempos modernos. Embora pareçam recentes por conta das redes sociais e da divulgação em massa, eles já eram mencionados em livros e tratados científicos desde pelo menos o século XIX, ou até antes. Esses cruzamentos entre espécies diferentes resultam em animais únicos, que geralmente carregam características genéticas e físicas tanto do pai quanto da mãe. Eles podem nascer naturalmente ou por meio de processos de inseminação ou manipulação genética, realizados em fazendas, laboratórios ou instituições de pesquisa. E o mais interessante é que esses animais não aparecem só em zoológicos ou centros de estudos. Há relatos de híbridos em ambientes extremos como o Ártico, e também em fazendas simples pelo interior do Brasil e do mundo. A mula, por exemplo, é um híbrido que todos conhecem. Ela é gerada pelo cruzamento entre um jumento e uma égua. Muito comum em áreas rurais, a mula é admirada por sua força e resistência, sendo mais robusta que um cavalo comum. Por isso, ainda hoje, é amplamente utilizada no trabalho agrícola e no transporte de carga. Outro exemplo fascinante e cada vez mais comentado nas redes sociais é o cruzamento entre zebra e cavalo. O resultado desse cruzamento pode ser chamado de zebralo, hebra ou até zebras, dependendo das espécies envolvidas. O zebralo surge da união de um garanhão zebra com uma égua. O filhote herda listras típicas da zebra, geralmente espalhadas pelo dorso e pelas pernas, e mantém a estrutura corporal mais próxima de um cavalo. A aparência é, no mínimo, exótica. Já a hebra é muito mais rara e ocorre quando o pai é um cavalo e a mãe é uma zebra. Além de ser mais incomum, esse tipo de híbrido costuma ter menor viabilidade de vida. E temos ainda o zebras, que é gerado a partir da união entre um jumento e uma zebra, mais uma variação híbrida que comprova que a natureza e os experimentos humanos podem mesmo desafiar os limites genéticos. Outro híbrido que merece destaque é o bífalo, resultado do cruzamento entre um boi doméstico e um búfalo americano. A ideia era unir a rusticidade do búfalo com as características produtivas do gado de corte. O resultado foi um animal extremamente resistente ao calor e ao frio, com carne de baixo teor de gordura e colesterol. O bífalo se adaptou bem em diversas regiões e é criado nos Estados Unidos e em outros países. Mas voltando à questão mais polêmica, e o cruzamento entre cavalo e vaca, isso é possível ou é mito? Esses dois animais estão entre os mais comuns em fazendas brasileiras. Eles convivem no mesmo ambiente, compartilham pastos e, em muitos casos, interagem de forma direta, inclusive durante os períodos de cio. Não é incomum ver cavalos tentando montar vacas e vice-versa. Mas isso quer dizer que podem se reproduzir? Do ponto de vista anatômico, a aproximação é possível sim,
O tamanho e o comportamento sexual podem até permitir o acasalamento. No entanto, geneticamente falando, a coisa muda completamente de figura. Os cavalos têm 64 cromossomos, enquanto as vacas possuem 60. Essa diferença é suficiente para tornar a fecundação praticamente inviável, segundo a ciência atual. Ainda assim, muitos fazendeiros garantem que já presenciaram casos de animais que nasceram diferentes e que poderiam ser fruto desse tipo de cruzamento. Não faltam relatos em zonas rurais, especialmente onde os animais vivem soltos juntos, de filhotes com aparência mista e comportamento atípico. Um dos casos mais famosos nos últimos anos aconteceu no estado da Bahia, mais especificamente na cidade de Conceição do Almeida, no recôncavo baiano. Lá, em uma propriedade rural chamada Fazenda Vale dos Caraís, nasceu uma bezerra apelidada de Coelhinha. O nome foi dado por causa das orelhas grandes e eretas, parecidas com as de um cavalo ou até de um coelho. O animal tem corpo de bovino, mas com traços faciais que lembram um equino. Foi esse visual que chamou a atenção de todos na fazenda. A mãe da bezerra, uma vaca da raça Girolando chamada Bandeirão, já havia dado à luz a outros bezerros normais. Mas dessa vez, o resultado foi diferente. Quem encontrou a filhote foi o vaqueiro Manuel Oliveira, que contou ter estranhado logo de cara. Segundo ele, ninguém acreditava que aquela bezerra fosse realmente filha da Bandeirão. A primeira impressão era de que a mãe verdadeira deveria ser uma égua. Mas ao verificar o rebanho, ficou claro que não havia nenhuma égua prenha, e o caso foi ficando ainda mais misterioso. Com o tempo, surgiram suspeitas sobre um jumento chamado Furão, conhecido na região por não perder nenhuma oportunidade. O dono da fazenda, Júnior Caldas, brincou dizendo que o animal não escolhia espécie. Vaca, égua, mula. Se estivesse no cio, Furão estava junto. Um veterinário local foi chamado para avaliar a coelhinha. Ele explicou que, embora seja possível ocorrer o cruzamento físico entre jumentos e vacas, a incompatibilidade genética torna o desenvolvimento do embrião quase impossível. Ainda assim, não descartou completamente a hipótese de alguma mutação rara ou até de um caso isolado de fecundação. O comportamento da coelhinha também chamou atenção. De acordo com Manuel, nos primeiros meses de vida ela se comportava como um filhote de jumento. Corria pelo pasto, pulava, era inquieta. Com o tempo, foi adquirindo hábitos mais bovinos, como pastar tranquilamente e se agrupar com o rebanho. Inclusive, uma jumenta mais velha da fazenda, chamada Manteiguinha, ficou visivelmente incomodada com a presença da nova vizinha no pasto. Quando a reportagem foi feita, a coelhinha já estava prenha pela primeira vez. A grande expectativa era descobrir se seus filhotes teriam traços híbridos ou se seriam bezerros comuns. Infelizmente, depois dessa matéria, não houve mais atualizações sobre o caso. O mistério permanece. Teria sido ela realmente um híbrido raro? Ou apenas um bezerro com aparência fora do comum? A ciência, por ora, continua afirmando que a união entre bovinos e equinos não gera descendência viável. Mas a natureza, como sempre, insiste em nos lembrar que ela é imprevisível. E aí, o que você acha? Será mesmo que um animal como a coelhinha poderia ser fruto de um cruzamento entre uma vaca e um jumento? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente quer muito saber o que você pensa sobre esse caso. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo curiosidades do mundo rural como essa.